Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Num elegante apartamento em Moscou, situado no último andar de um edifício histórico, o ar vibrava com uma excitação contida. O piso de madeira escura refletia a luz suave dos lustres de cristal, enquanto telas modernas adornavam as paredes, testemunhando o gosto refinado de Pavel. Um homem de cerca de 50 anos, ele usava um paletó de veludo bordô e um sorriso encantador, caminhando entre seus convidados com naturalidade. A noite celebrou seu aniversário, um evento muito aguardado nos círculos artísticos da capital, onde críticos, pintores, escritores e mecenas se misturavam. Cada convidado havia sido criteriosamente selecionado, uma constelação de almas brilhantes sob sorrisos educados. Em um canto, um quarteto de cordas tocava uma melodia delicada, lançando um véu sonoro sobre as animadas conversas. Risadas abafadas e o tilintar de taças de champanhe se misturavam em uma atmosfera quase surreal. Dmitri Ivanov estava em pé junto ao buffet, com uma taça de vinho tinto na mão, observando a cena com um leve cansaço nos olhos. O homem tinha a constituição física de alguém que já tinha visto muita coisa. Já na casa dos 40, com rugas prematuras ao redor dos olhos, sinais de longos dias conciliando responsabilidades profissionais e lutas pessoais. Seu terno escuro e impecavelmente cortado parecia quase formal demais para aquela atmosfera leve, e ainda assim ele se esforçava para sorrir, para parecer que pertencia ao lugar. Ao seu lado, Ania, sua esposa, chamava a atenção. Seus longos cabelos negros emolduravam um rosto delicado, iluminado por olhos azuis profundos que capturavam e retinham a luz. Seu vestido vermelho rubi moldava-lhe a figura com elegância, criando curvas que pareciam desafiar o tempo. Mas, apesar dessa beleza radiante, uma sombra parecia cruzar seu olhar. Não era alegria que brilhava, mas sim fadiga nervosa, uma tensão contida. Durante vários meses, Dmitri e Ania viveram uma espécie de guerra silenciosa, feita de palavras não ditas e expectativas frustradas. Por fora, era um casal perfeito que todos invejavam, mas, a portas fechadas, o ressentimento e a solidão se instalaram entre eles. Enquanto Dmitri se aproximava do pequeno grupo reunido em volta da lareira para compartilhar uma anedota, Ania o seguiu com o olhar, com uma expressão difícil de decifrar. Quando ele abriu a boca para começar a história, com um leve sorriso nos lábios, ela de repente deu uma risada seca, quase cínica. Sua voz, alta e clara, cortou o murmúrio dos convidados. Dmitri, por que você sempre fala como se fosse o herói de todas as histórias? Vai embora, você vai estragar a festa. O choque foi imediato. O silêncio caiu abruptamente, pesado, como um véu de gelo sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Dmitri, que sentiu o rosto corar, surpresa e humilhação se misturando em seu coração. Ania, acalme-se. Ele sussurrou, com a voz rouca, tentando apaziguar a situação. Mas ela não se mexeu, sua voz trêmula revelava uma raiva mais profunda do que as palavras sugeriam. Não, Dmitri. É melhor para todos se você sair desta sala. Dmitri, ferido e desorientado, desviou o olhar e saiu lentamente da sala. Os murmúrios silenciosos dos convidados se elevaram, alguns trocando olhares constrangidos, outros fingindo indiferença. A porta se fechou suavemente atrás dele, ecoando como um cutelo, deixando para trás uma sala congelada, onde a festa de repente pareceu estar por um fio. Mas, alguns minutos depois, a porta se abriu novamente, lentamente, quase timidamente. Ania apareceu na porta, seus passos hesitantes revelando sua perturbação interior. Seus olhos, antes brilhantes, estavam agora vermelhos, inchados de lágrimas não derramadas, e seu rosto parecia devastado, marcado por uma dor silenciosa. Ela se encostou na parede, como se buscasse apoio contra o peso que a esmagava. Dmitri, ela sussurrou, com a voz embargada por soluços que ela não conseguia mais conter. Eu sinto muito. Não era isso que eu queria. O silêncio caiu entre eles, pesado, quase palpável, como um manto de chumbo. Duas almas, enfraquecidas, estavam ali, suspensas naquele momento em que tudo parecia ser reconstruído e temido. Ania carregava consigo uma profunda inquietação, uma ferida invisível alimentada por anos de frustração reprimida. Cada sorriso forçado, cada olhar desviado em suas vidas cotidianas, cavava uma cunha silenciosa. Ela sonhava com um companheiro atencioso,
um amor vivo, mas, com o tempo, sentiu-se reduzida a uma presença secundária, uma figura desbotada à sombra das ambições de Dmitri. Para Dmitri, absorto em suas responsabilidades e projetos, era difícil perceber essa dor. Seu mundo girava a 100 por hora, pontuado por compromissos, prazos e reuniões intermináveis. Ele pensava estar protegendo o relacionamento carregando o fardo sozinho, mas havia se esquecido de que o amor também próspera com atenção e pequenos gestos diários. Sua zombaria, desajeitada e amarga, era na realidade apenas um grito silencioso, um apelo desesperado para ser visto e ouvido. Em sua sociedade rígida, onde a imagem de um casal perfeito é uma necessidade social, eles desempenhavam um papel para os amigos, para Pavel, para o mundo exterior. Mas, por trás dessas máscaras cuidadosamente mantidas, a verdade estava se desintegrando, frágil e dolorosa. Esta festa de aniversário, que deveria ter sido uma celebração alegre, tornou-se palco de uma revelação pungente. O amor, por mais forte que seja, pode ser ferido pelo silêncio e pelas palavras não ditas. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova tensão, menos explosiva, mas igualmente intensa. Dmitri e Ania tiveram que confrontar seus demônios, suas deficiências, seus medos. Começaram a conversar de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Cada conversa era um passo em direção ao outro, às vezes difícil, muitas vezes doloroso, mas necessário. Eles aprenderam a ouvir, a compreender, a perdoar. Foi um caminho cheio de armadilhas, mas também de pequenas vitórias que ofereciam um vislumbre de esperança. No dia seguinte àquela noite tumultuada, Dmitri permaneceu sozinho em seu apartamento silencioso. Os resquícios da festa ainda pairavam no quarto, copos meio vazios, migalhas deixadas na mesa de centro, gargalhadas pairando no ar. Mas o mais pesado de tudo era o vazio deixado pela ausência de Ania. Sentado na poltrona de frente para a janela, Dmitri deixou o olhar vagar pelas luzes cinzentas de Moscou. Relembrou as palavras dela, seu descuido, sua incapacidade de ouvir. Sabia, agora mais do que nunca, que o amor deles era frágil e que a zombaria de Ania nunca fora um capricho, mas o reflexo de uma dor que ela carregara sozinha por muito tempo. Após um longo momento de hesitação, ele pegou o celular. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele escrevia uma mensagem simples, quase banal, mas cheia de esperança. Ania, precisamos conversar. Não na frente dos outros. Só você e eu. Ania, em seu escritório, onde se trancara para escapar de seus pensamentos atormentados, recebeu a mensagem. Seu coração afundou. Uma mistura de esperança e medo a invadiu. Ela sabia que aquela conversa seria pesada, que exporia suas feridas, mas se tornará inevitável. Ela olhou pela janela para a cidade movimentada abaixo e respirou fundo. Era hora de quebrar o silêncio. Eles se encontraram em um pequeno discreto café no bairro de Kitaigorod, longe do brilho dourado das noites da alta sociedade, longe da agitação das festas e do olhar curioso dos convidados. O café, escondido em um beco de paralelepípedos, era um refúgio íntimo, uma bolha de calma na agitação incessante de Moscou. A decoração era simples e aconchegante. Paredes de tijolos vermelhos, prateleiras repletas de livros e algumas pinturas abstratas penduradas aqui e ali. O leve farfalhar das conversas, o tilintar das xícaras de porcelana e o aroma amargo do café moído na hora criavam uma atmosfera paradoxalmente suave, quase protetora. Sentados frente a frente, Ania falou primeiro. Sua voz, normalmente tão segura, revelava uma fragilidade contida. Dmitri. Ultimamente, tenho me sentido invisível. Como se você não me visse mais. Você está sempre falando do seu trabalho, dos seus projetos, dessas ambições que te consomem, mas nunca de mim. Nunca sobre o que eu sinto, o que estou vivenciando. Sinto-me como um pano de fundo, uma mera presença, ali sem importância. Ela olhou para baixo, brincando nervosamente com a alça da xícara, seus dedos roçando na porcelana fria. Dmitri, surpreso, olhou para baixo, envergonhado. Seu olhar evitou o dela, como se a verdade de Ania o estivesse esmagando de repente. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu achava que estava tudo bem, que você era feliz, que estávamos bem. Eu estava cego. Deixei meus dias me levarem para longe de você, sem ver o que isso fazia com você. Um silêncio pesado se instalou, carregado de palavras não ditas e emoções reprimidas. Então Ania continuou,
com a voz mais trêmula, mas firme. Não é só isso, Dmitri. Às vezes eu sentia como se você estivesse zombando de mim. Rindo dos meus sonhos, das minhas esperanças, até dos meus medos. Como se o que eu estava vivenciando, o que importava para mim, fosse trivial aos seus olhos. Foi por isso que reagi assim ontem à noite. Não era só raiva. Era um grito, um apelo que eu estava enviando para o vazio. Dmitri finalmente olhou para ela, olhou de verdade, e em seus olhos havia uma nova luz, o doloroso reconhecimento de uma verdade que ele havia negado por muito tempo. Eu quero mudar. Ania. Quero que a gente reconstrua isso. Não só para salvar o que temos, mas pelo que fomos, pelo que ainda podemos ser, juntos. As semanas seguintes foram uma lenta curva de aprendizado. Todos os dias, eles tentavam realmente ouvir um ao outro, sem interromper, sem julgar. Eles mergulhavam em seus medos e esperanças, em suas memórias felizes e em suas velhas feridas. Suas conversas, muitas vezes difíceis, às vezes pontuadas por lágrimas ou silêncios pesados, eram, no entanto, marcadas por uma nova sinceridade. Não se tratava mais de um diálogo de fachada, mas de uma busca honesta por um caminho em direção ao outro. Eles redescobriram facetas esquecidas, paixões comuns, fragilidades que agora eram parte integrante de sua história. Poucos meses depois, numa noite de inverno em seu apartamento em Moscou, com flocos de neve dançando suavemente atrás das janelas embaçadas, Dmitri ergueu seu copo para Ania, a luz fraca refletindo em seus olhos. A nós. Ao que passamos e ao que nos espera. Ania, com os olhos brilhando e um sorriso sincero nos lábios, respondeu com emoção. Para nós, Dmitri. Juntos somos mais fortes. Neste pequeno apartamento, no coração de uma grande cidade, duas almas perturbadas encontraram um equilíbrio frágil, mas real, prontas para enfrentar as tempestades da vida, de mãos dadas.